empresarial de uma maneira favorável. Estou recebendo aqui o especialista em energia do ambiente, Isnar Amaral. Isnar, boa tarde, seja muito bem-vindo. Cláudio, boa tarde aos telespectadores, e estamos aí para esclarecer um pouco essa questão, então. Pois então, né, a gente está vendo aí que, é claro, né, o pessoal sabe aí, né, que o desenvolvimento de um ambiente empresarial favorável, né, ajuda a empresa inteira. Sim. Mas o problema é que às vezes acontecem situações que não são tão evidentes, situações ocultas, né, e que acabam atrapalhando e muitas vezes o pessoal não identifica, né, Isnar? Sim. Normalmente são considerados os fatores básicos para fazer um controle de um ambiente, por exemplo, o treinamento da equipe, a cultura organizacional, metas claras, enfim, é normalmente que se usa, e outros fatores também conhecidos, para fazer então o direcionamento e um equilíbrio do ambiente empresarial. No entanto, existem fatores ocultos, fatores invisíveis no ambiente que não se consideram. E o troço não anda. As pessoas não consideram, e às vezes não anda. E isso às vezes leva a situações bastante desagradáveis. A coisa começa a não funcionar, parece que tem alguma coisa contra a empresa, aquilo que se chama de sapo enterrado na empresa. A coisa não vai. Quando parece que vai, não dá certo. E a equipe não funciona, a equipe não engaja, aquela rotação de pessoas, tudo isso se atribui ao quê? Ao ambiente, à cultura da empresa? Não, se atribui a algo desconhecido. Tem certas empresas que funcionam, tem certas empresas que não funcionam e as características... E fazem praticamente a mesma coisa, né? Fazem a mesma coisa. Bom, de que forma isso pode ser explicado, então, dentro da biociência, digamos assim? Tudo é energia, isso a gente já sabe. Sim. Uma empresa é em torno de 10% capital, energia material, prédio, máquinas, enfim, produtos, móveis, tudo lá, e 90% pessoas. Uma empresa é considerada 90%. Por quê? Porque são pessoas que pensam, que produzem, que fabricam, que compram, que vendem, tudo são pessoas. Que circulam. Mesmo que uma empresa trabalhe 100% operacional e com máquinas, mas ainda assim é para pessoas que são os consumidores. Então, quem nós temos que focar, quem nós temos que influenciar ou interferir aonde para que a coisa funcione? Em pessoas. De que forma que se faz isso? De que forma que eu consigo interferir em todos os peixes de um aquário? Interferindo na água. No elemento comum a todos. Qual é o elemento comum a todas as pessoas do ecossistema empresarial? Por que ecossistema? Porque uma empresa é constituída por ambiente interno, que é o ambiente de trabalho, ou ambiente externo, que tem a comunidade, clientes, fornecedores, enfim, e ainda o universo de possibilidades, que é aquilo que eu não tenho. Aqueles clientes que eu não tenho, aqueles fornecedores que eu não tenho, aqueles produtos que eu ainda não tenho. Então, esses três universos formam o ecossistema empresarial. Como que eu trabalho tudo isso de forma sincronizada, para que eu consiga atingir aquilo que eu quero e aquilo que eu ainda não conheço? Possibilidades, probabilidades. Então, trabalhando com a energia do ambiente. Então, quando se fala em energia, fica uma coisa assim muito tipo esotérica, alguma coisa acredito, não acredito. Não tem que acreditar, ela existe e pode ser trabalhada. Por exemplo, mas daí se eu for trabalhar a energia do ambiente, colocar na frequência, no padrão que eu quero para aquela empresa, eu vou estar agindo de uma forma no livre-arbítrio das pessoas? Em termos, porque se eu tenho, digamos, uma festa, um baile, a pessoa que quer dançar a música que eu estou tocando fica ali, que não quer, cai fora. Eu tenho que criar o ambiente propício para aquela situação. Uma festa do shopping eu tenho que fazer o quê? Colocar uma bandinha, colocar tudo de acordo para criar o ambiente propício para aquela situação. E é assim que funciona numa empresa. Eu tenho que criar o ambiente propício, favorável para o meu negócio. E aí como é que faz? Tem a ver com as chefias daí, ou não? Assim, tem a ver com tudo. Só que assim, a gente não trabalha diretamente com ninguém. Se trabalha tudo através de energia. É uma forma indireta de trabalhar. De que forma se operacionaliza isso? Se coloca lá dentro do ecossistema da empresa, do ambiente empresarial, um catalisador que fica conectado com o sistema emissor que está lá no meu laboratório. Então, tudo que eu quero programar para aquele ambiente, para aquele ecossistema da empresa, eu programo lá e fico enviando 24 horas por dia para aquele ecossistema. O catalisador fica impregnando o ecossistema da empresa com aquele padrão vibracional e as coisas começam a fluir e tender para aquele padrão frequencial. O que se observa na prática? Pessoas, funcionários, colaboradores que não entram nesse padrão, que aquela laranja podre do cesto, que muitas vezes nem se conhece ou nem se observa, ele sai fora. Ele pede para sair automaticamente. Opa. E, de outra maneira,
pessoas são atraídas para aquele ambiente, pessoas que se enquadram naquele padrão vibracional. Então, em questão de tempo, quando se começa a trabalhar com uma empresa nesses padrões, nesses moldes, nesse sistema aí, em pouco tempo a coisa começa a ficar de acordo com o que a gente quer, com o esperado. E Isnar, todas as empresas precisam, eu acredito, né? Tem como medida aí, por exemplo, a empresa tal precisa, como um paciente, né? Tem um diagnóstico para saber se aquela empresa está precisando mais, precisando, né? Se essa energia está pesada, digamos assim. Sim, no início, normalmente quando se começa a trabalhar com uma empresa, se faz uma análise da situação inicial, o ponto A e o ponto B, onde a gente quer chegar. Normalmente o ponto A, através de fatores visíveis, até praticamente fatores visíveis, a gente vê que aquela empresa está num caos energético dentro da física chamado de entropia. É um caos energético, está todo mundo trabalhando o máximo, dando tudo que tem. E não vai. E não vai. 2 mais 2 só dá 3. De que forma eu melhoro isso? Fazendo todos esses direcionamentos das pessoas, os interesses, porque o que é uma empresa? São interesses, são somatórios de interesses. Desde todo interesse mundo. Da empresa, interesse dos funcionários, interesse de todos, do consumidor, de todos. Tudo. É um somatório de interesses. Quando esses interesses estiverem alinhados, eu tenho uma sinergia. Aí 2 mais 2 vai dar 5. É como eu colocar uma vela no barco. Quer dizer, não depende só dos remadores, da equipe. O ambiente vai estar favorável, vai estar ajudando também. E isso cria um up, é favorável, né? Cria um ambiente favorável, que realmente é isso que a gente está discutindo aqui. Que maravilha. Isnar, tem uma palestra sobre isso também, né? Tu tem uma palestra sobre isso. Tem uma palestra. Recentemente eu fiz essa palestra em Bagé, na ACI de Bagé, e agora a gente está negociando uma outra cidade aqui, mas assim, a gente está disponível para apresentar essa palestra para quem tiver interesse em conhecer esse trabalho, porque realmente ele faz toda a diferença. A gente já tem clientes há praticamente 7, 8 anos, empresas que começaram o trabalho deles aplicando já isso daqui, e hoje são enormes, são empresas muito bem. Ninguém quebrou na pandemia, que está nesse sistema. Que maravilha. Aí, só para ter uma ideia. Que maravilha. Como é que o pessoal que está nos acompanhando faz, então, para entrar em contato contigo, redes sociais? Quem quer ver mais alguma coisa sobre o respeito, eu tenho 2 sites, tenho www.isnaramaral.com.br, tenho www.ambientebásico.com.br, eu tenho meu Facebook, Isnar Amaral, né? E tem o Instagram, Isnar Amaral Oficial, e está também lá no TikTok, Isnar Amaral Oficial. Meu telefone, posso ter meu telefone? Por favor. É 51-99956-0042. A gente está aí para esclarecer. Olha, fiquei curioso, vou entrar lá nas redes sociais, lá dar uma estudada a mais aí, porque fiquei curioso. É um sistema de fácil aplicação imediata e não depende de contratação, não depende de nada. A coisa funciona automático, funciona sozinho. Isnar Amaral, assim como se escreve ISNAR Amaral. Entra lá se você gostou do assunto nas redes sociais. Isnar, parabéns pelo trabalho e obrigado aqui pela participação, tá bom? Agradeço a oportunidade. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Tá aí então, né? Gostei, vou procurar mais lá, depois vou trazer.